Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito importante, LGPD. Já ouviu falar sobre? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas empresas já estão se adaptando a esse novo modelo de negócio, mas infelizmente muitas empresas ainda não fazem nem ideia do que seria isso. Quais são então os principais objetivos da lei? O objetivo número 1 dela é a proteção à privacidade das pessoas. Hoje em dia é muito comum o vazamento de informações, problemas onde existe um abuso do uso das informações das pessoas. Então o principal objetivo dessa lei é fazer com que as empresas tenham essa proteção de forma muito forte. O segundo ponto é em relação à transparência. É necessário que existam regras claras para que todas as empresas possam segui-las de uma forma padrão. O terceiro ponto é o desenvolvimento. Abrir o negócio com empresas do exterior. O que isso significa? Muitas empresas da Europa, principalmente, para fazer negócio com as empresas brasileiras, exigem que elas tenham alguma coisa parecida com a lei que eles têm lá na Europa, em relação à proteção dos dados. Então, essa lei vem para o Brasil também para garantir e melhorar o tipo de serviço das empresas, de forma que elas consigam fazer negócios também com as empresas de fora. O quarto ponto é em relação à padronização de normas. As regras elas precisam ser únicas e servir de forma padrão para todas as empresas. O quinto ponto é em relação à segurança jurídica. Essa lei ela vem para garantir e dar segurança e confiança a nós indivíduos. E o sexto ponto é em relação ao favorecimento à concorrência. Irá existir também um processo de portabilidade dos dados, a qual você não necessariamente vai precisar fazer o seu mesmo cadastro em mais de uma empresa diferente. Você vai poder retirar os seus dados de uma empresa e trazer para outra. Assim como funciona também na parte de celulares, dentre outros serviços que utilizam a portabilidade. O que são considerados dados pessoais, então, por essa lei? Dado pessoal é todo aquele relacionado a uma pessoa identificada ou identificável, de acordo com o artigo 5º desta lei. Mas traduzindo aqui de uma forma simples, são todos aqueles dados que permitem identificar uma pessoa, sejam números, dados de característica pessoal, qualificação, até dados genéticos. Além desses dados pessoais, a lei também definiu que são classificados como os dados sensíveis, que são dados que podem ser utilizados de forma discriminatória e por isso precisam de uma proteção especial, que são eles racial e étnico, a convicção religiosa, filosófica ou política e até relacionados à saúde, dados biométricos ou até de opção sexual. O intuito geral da lei é nos trazer alguns direitos e eu destaco aqui alguns principais dele em que essa lei bate forte. O primeiro é se a gente pode confirmar a existência desses dados em um determinado estabelecimento. É muito comum hoje em dia empresas venderem bancos de contatos de pessoas, seja para call center, para qualquer tipo de serviço desse jeito. Não necessariamente você deixou os seus dados com aquela empresa, mas ela tem de alguma forma. Então, essa lei ela vai te dar o direito de confirmar ou não a existência do seu dado em determinada empresa, em determinada organização. O outro é ter o acesso aos dados. Uma vez que você sabe que a empresa detém algumas informações suas, alguns dados seus, você tem o direito agora de saber quais dados ela tem armazenados seu lá com ela. Um outro ponto é corrigir dados. Em alguns momentos você pode ter alguns dados desatualizados, ou alguns dados errados e você também vai poder atualizar esses dados onde quer que seja. Bloqueio ou eliminação, o uso excessivo ou desnecessário de algum dado seu. Se você tem um cadastro relacionado à parte de compras, por que eles têm que saber, por exemplo, o seu partido político ou a sua opção religiosa? Não tem necessidade de ter essa informação guardada. Você vai poder pedir para que eles mantenham armazenado apenas as informações necessárias. Em determinado momento você pode também pedir por eliminação desses dados ou até pelo bloqueio, de forma que eles não consigam utilizar essas informações para nada. Um outro ponto é a portabilidade, como eu falei agora há pouco, você não vai precisar mais manter o seu cadastro necessariamente em 2, 3, 4 estabelecimentos do mesmo ramo, sendo que você pode pedir a portabilidade de um deles. Você efetua a compra em um determinado estabelecimento, você não quer mais que eles tenham os seus dados, você pode pedir para esses dados serem portados para outro estabelecimento, não mantendo em 2 ou 3 as suas informações. Um outro ponto interessante também é a eliminação de dados com tratativas sem o seu consentimento ou com o seu consentimento.
você vai poder pedir a eliminação desses dados, dessas tratativas, você consentindo para que aquela empresa tenha suas informações, os seus dados ou não. E o último ponto são informações sobre compartilhamento, ou seja, você tem os seus dados em uma determinada empresa ou site, enfim, e você pode perguntar a eles com quem mais esses seus dados foram compartilhados. Para evitar esse tipo de negócio que eu comentei anteriormente, onde uma empresa vende as suas informações para outra sem você saber, sem o seu consentimento. Então você vai ter o direito agora de perguntar para onde e para quem os seus dados foram enviados, foram compartilhados. O que acontece então se as empresas não cumprirem a lei? A autoridade nacional ela pode emitir uma advertência para essa empresa, impondo um prazo para que ela tome medidas de forma corretiva, para que o problema não venha acontecer novamente. Uma outra situação é que ela pode emitir uma multa de 2%, de até 2% do faturamento da empresa do exercício anterior, com um limite de até 50 milhões por infração. Isso é muito importante. Digamos que exista uma infração onde dados sejam vazados de uma determinada empresa e ela é emitida essa advertência, ela tem que pagar essa multa de até 2% e no dia seguinte acontece outro vazamento de informação. É emitida uma nova advertência, uma nova multa. Então essa multa ela pode ser acumulada de forma que a cada infração seja aplicada a multa de 2% para cada empresa. Como nós estamos vendo, as empresas elas precisarão passar por uma grande reformulação, tanto interna quanto processos externos. A área de TI é uma área que vai ser muito impactada, afinal de contas, todos os profissionais da área de TI eles têm acesso direto às informações das empresas. Os bancos de dados passarão a precisar de uma nova camada de proteção. Afinal, não existe mais apenas o problema de vazamento externo. O acesso a esses dados de forma interna pelos seus colaboradores, pelos seus funcionários de TI principalmente, também terão que ser muito bem fiscalizados. A Microsoft tem trazido cada vez mais para o mercado soluções de segurança para o banco de dados SQL Server, para que a gente possa manter os bancos de dados cada vez mais íntegros e seguros, para evitar vazamentos de informações. Hoje em dia é muito comum, infelizmente, ataques cibernéticos onde pessoas com intenções erradas acabam sequestrando dados das empresas e cobrando resgate por essas informações, por esses dados. Então é essencial que nós, DBAs, nós que cuidamos dos dados das empresas, apliquemos essas soluções que a Microsoft vem trazendo para a melhoria do produto, de forma que o banco possa estar cada vez mais seguro e íntegro. Particularmente, eu participei de um caso recentemente, onde uma das empresas a qual eu administro o banco de dados acabou sofrendo um ataque em sua rede, onde os dados de sistema foram sequestrados. Eles não conseguiram atingir o banco de dados porque utilizamos dessas medidas de segurança, das boas práticas para evitar isso, mas infelizmente a parte de sistema, arquivos e tudo mais foi afetado. E esse ataque acabou resultando em uma parada geral, uma paralisação geral dessa empresa, porque ela ficou sem poder utilizar essas informações, esses dados, esses arquivos por alguns dias, por um bom tempo. E para recuperar essas informações, recuperar esses arquivos, foi necessário que a empresa pagasse um alto valor para essas pessoas maliciosas. E com isso a empresa foi diretamente afetada. Então é de extrema importância que nós tenhamos essas medidas de segurança para evitar esse tipo de situação. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para nos ajudar e nos alertar de certa forma de que nós precisamos de formas e maneiras de evitar com que as informações, não só das pessoas, mas como as informações da própria empresa, sejam vazadas. Essa lei, de certa forma, ela vai trazer muito trabalho, vai requerer muito trabalho das organizações para se moldar nesse novo formato. Mas o principal de tudo, não somente a proteção aos dados pessoais, é também essa reformulação empresarial que as empresas vão necessariamente ter que passar para evitar também esses tipos de problema, onde ela acaba ficando parada porque os seus dados foram sequestrados. No último ano, eu participei de pelo menos 12 processos onde a empresa, infelizmente, acabou sendo invadida e teve os seus dados, as suas informações comprometidas. É muito importante esse assunto porque muitas empresas só passam a dar valor para as recomendações que nós passamos como DBA, como protetores de dados das empresas,
quando infelizmente acontece o problema. É desesperador ver o quanto as empresas elas acabam perdendo em seu faturamento, em prestação de serviço, por simplesmente descuidar dessa parte que é muito importante. E voltando para a lei, ela vai ajudar de certa forma, não somente nós indivíduos, mas vai também ajudar as empresas para que elas possam ter esse olhar um pouco mais crítico em relação à proteção das suas informações e das informações de terceiros. Nesse meio todo, então, nós temos o papel importantíssimo do DBA SQL Server. Ele fica responsável por manter o banco íntegro e seguro. Ele também é responsável por planejar uma estratégia de defesa, tomar algumas precauções e aplicar as boas práticas relacionadas ao banco de dados. Com toda a vivência, então, que eu tenho dentro dessa área de banco de dados, com toda a minha experiência e visando valorizar ainda mais a atividade do DBA SQL Server, eu preparei aqui para você 21 dicas e boas práticas que você deve adotar no seu ambiente de dados para manter ele de acordo com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Dica número 1. Mapear os acessos. É muito importante, inicialmente, nós mapearmos todos os acessos que existem no nosso ambiente de dados, de maneira que nós possamos identificar realmente quem tem acesso, quem não tem, quais são as permissões que essas pessoas têm a esses dados, a essas informações, para que nós possamos identificar inicialmente um panorama geral do nosso ambiente. A dica número 2 é eliminar os acessos que estão ociosos, ou seja, aqueles acessos que ninguém mais utiliza, eles não precisam mais estar no nosso ambiente, então nós precisamos eliminá-los, é importantíssimo. O terceiro ponto seria criar um acesso sysadmin, diferente do que vem padrão quando você instala um banco de dados SQL Server. O quarto ponto é desabilitar o acesso sysadmin do usuário SA. Como ele é o usuário, o logon padrão, quando você instala um banco de dados, ele é o principal utilizado nos momentos de acesso a dados de forma errada e de invasões. Então é essencial que você desabilite ele para evitar esse caminho padrão de invasão. O quinto ponto, então, é manter o mínimo possível de acesso sysadmin dentro da sua instância SQL Server. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link do meu blog, onde eu descrevo detalhadamente, passo a passo, o que fazer com o seu acesso sysadmin, que são esses pontos que eu falei anteriormente. O sexto passo é a documentação de todos esses itens anteriores. É extremamente importante que, uma vez que você mapeou tudo, excluiu e eliminou aqueles acessos ociosos, criou um sysadmin à parte e desabilitou o sysadmin padrão da sua instância SQL Server, é importantíssimo que você tenha uma documentação de tudo isso e mantenha essa documentação sempre atualizada. O sétimo passo é tentar manter com que o seu ambiente trabalhe pelo menos com o SQL Server 2016, porque ele contém algumas features que vão te ajudar, mediante essa lei, a manter o seu controle de segurança da sua instância. Algumas delas que eu cito aqui é a parte de auditoria. Você consegue, na versão Standard, que é a mais comum de ser utilizada nas empresas hoje, manter a auditoria habilitada. Você consegue também ter algumas informações relacionadas a dados sensíveis, dentre outras coisas. O oitavo passo é aplicar todos os Service Packs disponíveis para a versão atual que você estiver utilizando do seu SQL Server. Todas as correções, toda a parte de segurança, prevenção que é necessário aplicar no seu ambiente de SQL Server são vinculados aos Service Packs. Quando sai algum tipo de vírus novo, algum tipo de problema, alguma falha que é identificado na parte de segurança principalmente, a Microsoft disponibiliza Service Packs para corrigir e amenizar esses problemas. Então é importantíssimo que você mantenha a sua instância atualizada sempre com todos os Service Packs e features disponíveis. Os passos 9, 10 e 11 estão diretamente relacionados. O passo 9, então, seria você tirar o seu SQL Server da porta padrão que vem configurada, que é a 1433. Geralmente essa porta ela é sempre utilizada diretamente para tentativas de invasões. Então é essencial que você tire a sua instância da porta padrão e configure uma porta específica. Já o passo 10 se trata da configuração do firewall. É importantíssimo que você mantenha o firewall bloqueado, com a exceção apenas para essa porta que você acabou de configurar, que é diferente da padrão. E o 11º passo seria que, se você precisa manter o acesso externo, ou seja, que não parte de dentro da sua rede, para sua instância SQL Server, seja para algum
terceiro ou para algum colaborador da empresa que precisa acessar o banco de dados de fora da sua rede, você manter esse firewall configurado apenas para uma whitelist, ou seja, para uma lista de IPs onde você tenha a certeza de que aqueles IPs são específicos das pessoas que realmente precisam, IPs fixos das pessoas que realmente precisam, tenham acesso aos seus dados, evitando assim que a sua porta do banco de dados fique aberta de forma geral na internet, correndo risco de invasão. A dica número 12 é manter o seu banco de dados sempre isolado num servidor apenas para o seu banco de dados. Por quê? Algumas aplicações necessitam de aberturas de portas, sejam para utilizar aplicações no IS ou até mesmo publicação de sites. Então, manter o seu banco de dados com outras aplicações, com outras funcionalidades dentro do mesmo servidor é perigoso, porque você está deixando o seu banco vulnerável a invasões. A 13ª atividade é criar uma política de trocas de senhas dos logons do SQL Server. É essencial que ao menos uma vez a cada 3 meses as senhas sejam alteradas, evitando assim que, caso algum usuário perca essa senha ou outras pessoas passem a descobrir essa senha e tenham acesso a informações e dados que não deveriam ter, sejam bloqueados com essa troca de senha periódica. O 14º ponto, atividade a ser executada, é a instalação do Management Studio 18 para frente. Essa ferramenta, além de ser gratuita, ela nos disponibiliza algumas features que vão nos auxiliar na parte de classificação de dados sensíveis, de análise de riscos e também na geração de relatórios. Então é importantíssimo você ter essa ferramenta no seu ambiente. Com essa ferramenta então instalada, nós temos o 15º e o 16º ponto de atividade aqui de atenção. O 15º é identificar vulnerabilidades. Essa ferramenta, de uma forma simples, te possibilita identificar vulnerabilidades no seu ambiente, a qual você não está enxergando por qualquer motivo, e que você possa então atuar nessas vulnerabilidades para garantir ainda mais a segurança da sua instância. O 16º ponto é identificar dados sensíveis e classificá-los. Também através dessa ferramenta do Management Studio 18, você consegue classificar os dados e marcá-los como sensíveis. Para então, no 17º ponto, você gerar relatórios desses dados sensíveis que vão ser extremamente importantes em auditorias futuras, mediante a lei. Vai ser comum, por conta da lei, as empresas passarem por auditorias. E nessas auditorias vão ser necessários identificar e entregar relatórios que mostrem quais são os dados sensíveis que você tem dentro do seu banco de dados e como você classificou e quais são as medidas que você anotou. Então essa ferramenta vai te ajudar também a gerar esses relatórios para os momentos de auditoria. A 18ª atividade que eu recomendo é a configuração de criptografia dos seus dados. E aqui você tem dois modelos, Always Encrypted e Transparent Data Encryption. Fica a cargo do seu negócio você escolher qual das duas formas você vai utilizar. A 19ª dica seria a configuração da criptografia SSL, ou seja, você criptografar todo o caminho de conexão entre a aplicação e a sua instância de dados SQL Server. A 20ª dica, então, seria documentar toda essa parte de criptografia. Se você optou por Transparent Data Encryption, se você optou por Always Encrypted e se você conseguiu aplicar também a configuração da criptografia de conexão. É importantíssimo você ter todos esses formatos também documentados, assim como toda a documentação dos seus acessos. E a última dica, não menos importante, seria você habilitar a auditoria no seu banco de dados. É muito importante porque você consegue também, além de ter essa segurança de ver tudo que está sendo executado no seu banco de dados, poder traçar caminhos, traçar rotas de segurança que você ainda não enxergou. Uma vez então que eu já tenho instalado na minha máquina o Management Studio 2018 ou superior, os itens 15, 16 e 17 são bem tranquilos de executar. Então nós vamos começar pelo item 15. A gente vai no nosso banco de dados, clica com o botão direito sobre ele, vamos em Tarefas, Avaliação de vulnerabilidades, Examinar vulnerabilidades. Com isso, o SQL Server vai gerar para a gente, o Management Studio vai gerar para a gente um relatório contendo todas as vulnerabilidades que existem na sua instância no momento. Aqui a gente escolhe o local onde a gente quer salvar esse relatório, então eu vou deixar no local padrão mesmo.
vai nos pontuar o que está correto e o que precisa de ajuste, sempre visando uma boa segurança da nossa instância, do nosso ambiente SQL Server. Então, como vocês podem ver aqui, ele nos dá algumas informações muito importantes. Foram 51 ações que ele verificou que estão corretas e apenas 3 necessitam de algum ajuste, de alguma correção. Dessas 3, uma apenas apresenta um risco alto e 2 apresentam um risco médio. Elas são listadas aqui embaixo. Então, se a gente clica em cima de uma delas, ele vai detalhar para a gente o que está acontecendo, qual foi a descrição do que ele verificou, qual que é o impacto desse item, caso você não ajuste. Aqui ele mostra para a gente qual que é o comando, o select, o script que ele executou para verificar essa informação. E aqui embaixo ele nos passa o que deve ser feito, qual que é a recomendação para executar essa atividade. Então a gente pode ver que a gente pode navegar por todas as vulnerabilidades que ele apontou aqui para a gente, e para cada uma delas ele vai nos apontar as mesmas coisas, a descrição, qual que é o impacto dessa vulnerabilidade e alguma ação que a gente deve tomar. Também aqui ele mostra a query para a gente. Se nós clicarmos nesse botão, ele vai colocar essa query numa outra tela para a gente analisar. Isso nos permite também customizar, para caso a gente necessite fazer alguma customização nesse script, para fazer alguma verificação a mais que a gente precisa, que a gente enxergue para o nosso ambiente de dados. Então a gente pode avaliar todas essas vulnerabilidades e montar um plano de ação para fazer todas as verificações necessárias e eliminá-las todas. Assim o nosso ambiente vai estar sempre seguro. E só por curiosidade, se a gente clica aqui nas que deram certo, ele vai mostrar para nós todos os itens que foram verificados no nosso ambiente, tanto de instância quanto a nível de banco de dados, e que estão configurados de forma correta, que a gente não precisa fazer nenhuma ação. Então, se a gente clica nele também, ele nos mostra a mesma coisa, a descrição, qual que é o impacto, a query que foi feita e o que deve ser feito, o que deveria ser feito caso estivesse com problema. Uma vez que nós temos já esse relatório gerado, a gente pode passar para a segunda etapa, que seria identificar os dados sensíveis e classificá-los. Então a gente vai clicar com o botão direito em cima do nosso banco de dados. Vamos em Tarefas, Descoberta e Classificação de dados. Classificar dados. Aqui ele vai ler todos os dados, todas as colunas das nossas tabelas, do nosso banco de dados, e vai já nos dar uma prévia do que ele acha, do que o SQL Server acha que é um dado sensível, um dado que precisa de classificação, para que nós possamos montar essa documentação do nosso banco. Então ele vai gerar aqui para a gente, dependendo do tamanho do banco de dados, ele vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. Ele está carregando algumas recomendações aqui para nós, que ele já identificou. Dependendo do tipo do campo, do nome da coluna daquele campo, ele já consegue traçar um perfil e recomendar para nós alguns ajustes. Ele nos recomendou nessa base 37 ajustes. Se a gente clica aqui em cima, ele vai me mostrar, então, vamos analisar aqui detalhadamente. Ele vai me passar qual que é o esquema onde está essa tabela, qual é a tabela em si que ele está analisando, qual é a coluna dessa tabela, e aí ele nos dá aqui para a gente classificar o tipo da informação, o que ela é, e qual que é a sensibilidade desse dado, qual que é o nível de sensibilidade desse dado. Então nós podemos observar aqui que pelo nome da coluna, ele já identificou que é o nome de um usuário, ou seja, o nome de um indivíduo. Isso daqui já nos leva lá para a LGPD pensando que seria um dado sensível. Então aqui ele sugere para que a gente possa colocar como um tipo de informação de credencial. Então nós temos todas essas classificações aqui disponíveis para colocar nos nossos dados. E também para nós escolhermos qual que é a sensibilidade desse dado, se ele é confidencial. Aqui também tem relacionado ao GDPR, que é a lei compatível com a LGPD, só que tratada na Europa. Então nós temos aqui também esses tipos de sensibilidade para classificar os nossos dados. Então aqui ele vai listar tudo que ele já identificou por padrão que possa ser dado sensível, então senhas, e-mail, CEP, cidade, número de telefone, enfim, ele já identificou pelo nome das colunas e está nos dando essa possibilidade de configuração. Então a gente tem algumas possibilidades aqui. Eu posso simplesmente acatar toda essa configuração
e falar para o SQL Server, para o Management Studio, olha, eu aceito essa recomendação, pode executar para todas elas, então eu marco aqui e coloco que eu quero aceitar todas essas recomendações. Ou então, eu posso clicar aqui em cima em adicionar classificação e identificar um campo específico que eu queira fazer um ajuste. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, no esquema Person, na tabela Email Address, na coluna Email Address ID, eu posso colocar que ela é uma outra informação, e que ele é um dado confidencial para mim. Nesse exemplo aqui, esse Email Address ID, ele vai me permitir fazer o vínculo com o meu cadastro de usuário para identificar qual que é a informação de e-mail desse cara. Então eu posso configurar aqui que ele para mim é um dado sensível, porque ele me permite achar os dados de e-mail de determinada pessoa. E aí eu posso clicar em adicionar, ele vai adicionar aqui na lista para mim. Importante, após fazer toda essa classificação, eu preciso clicar em salvar. Se eu não clicar em salvar e simplesmente sair dessa tela, ele não vai salvar todas as configurações que eu fiz. Caso eu precise deletar alguma que não está fazendo mais sentido, é simplesmente clicar para remover a configuração aqui de recomendação de classificação dos dados. Ele está salvando aqui para a gente, dependendo também do número de colunas que você vai classificar, ele vai demorar mais ou menos também. E uma vez que eu tenho esses dados classificados salvo, a gente consegue partir para o item 17, que é gerar o relatório desses dados sensíveis para a documentação. Ele ainda está salvando aqui para a gente. Tenho meus dados classificados. Para fazer então o item 17, que seria gerar o relatório desses dados que a gente acabou de classificar para a documentação, nós podemos tanto clicar aqui em View Report, como nós podemos clicar com o botão direito sobre a base de dados, tarefas, descoberta e classificação de dados, gerar relatório. Aqui ele vai então resumir essas informações que a gente classificou em um relatório, para que a gente possa tanto imprimir, exportar, seja em Excel, em PDF, essas informações para uma possível auditoria e até para um controle interno da empresa. É importantíssimo que antes de a gente gerar esses relatórios, nós possamos classificar o máximo possível os dados para que esses relatórios possam sair o mais completo possível. E em momentos de auditoria, nós já tenhamos toda essa documentação pronta, que vai facilitar muito o trabalho dentro das empresas. Então aqui a gente pode ver nesse relatório de classificação, ele vai agrupar para nós os tipos de informação que a gente tem dentro do nosso banco classificado, como que eles estão distribuídos, quais são os tipos de classificação desses caras. Aqui embaixo a gente pode expandir e ter a informação mais detalhada, qual que é a informação, tipo de informação, qual que é o nível de sensibilidade desses dados. Então a gente pode ter aqui todas essas informações que a gente acabou de classificar. E aí a gente pode fazer o seguinte, podemos clicar com o botão direito, a gente pode tanto imprimir como exportar. Para exportar, nós podemos exportar isso para um Excel, para um PDF, para um Word. Então, isso daqui pode ser gerado e armazenado junto com algumas outras documentações que existem do seu ambiente de banco de dados para momentos de auditoria e para controle interno também. Então, pessoal, nessa videoaula aqui nós conseguimos ver como que a gente consegue executar então esses 3 passos: identificar as vulnerabilidades, identificar dados sensíveis e classificá-los, e gerar um relatório de dados sensíveis para documentação, de uma maneira bem simples. No vídeo de hoje, então, nós falamos sobre o que seria essa lei LGPD, quais são os impactos, quais são os benefícios, qual que é o papel do DBA SQL Server nesse meio todo, e eu trouxe também 21 dicas de como você DBA, você que aspira a ser um DBA, também pode aplicar no ambiente, pode sugerir para as empresas, para que mantenham seus dados seguros e possam atender de forma clara e precisa as necessidades dessa nova lei. Se você então curtiu esse vídeo, curtiu esse assunto, aprendeu também com ele assim como eu, compartilha com aquele seu amigo que também precisa aprender sobre isso. Deixa aqui também o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, conta qual é a sua experiência também em relação a isso, o que você já passou também, que pode também agregar para conhecimento de todas as pessoas.
Até a próxima, pessoal. Tchau!